camisa. Como que você enxerga a situação da oposição nesse momento dentro do Corinthians? Concorda com os mecanismos, com o que está defendendo aquela ala muito representada pelo André Sanches, meu caro Matheus Ribeiro? Então, no fundo, a gente sabe que os agentes envolvidos aí aparentemente gostam do poder, né? E o poder ele mexe com o ser humano. E também mostra que quem gosta do Corinthians de verdade mesmo é o torcedor, né? O torcedor e um outro jogador. Porque faz muitos anos que o Corinthians não tem um momento tranquilo. Não vou falar feliz, porque o Corinthians não ganha título faz um bom tempo e tal. Mas há quanto tempo o Corinthians não passa um período aí de 2 meses seguidos de vitórias, de tranquilidade, sem ter notícia de crise no Corinthians? Faz tempo que o Corinthians não passa por isso. E nesse momento surge essa salada de informações, porque cada dia aparece alguma coisa nova. E um impeachment agora não seria viável, não seria legal pro clube, sabe? Seria totalmente terrível, ainda mais porque a gente sabe quem vai entrar no lugar, né? É um pessoal que teve tempo aí para fazer um trabalho, fez um bom trabalho durante um certo tempo, mas deixou um verdadeiro buraco ali que está sendo difícil sanar todos os problemas que foram deixados aí pelas últimas gestões. E ainda falando sobre gestão passada, uma coisa que me chama muita atenção, o Corinthians, apesar dos problemas financeiros ali que envolvem o clube, o Corinthians conseguiu segurar os jogadores para essa temporada. É algo que não estava acontecendo. Todo mundo lembra aí. Chegava a proposta, vendia, sabe? Não precisava ser uma proposta irrecusável. Teve até ex-presidente falando, né, que o Corinthians tem que agradecer o Zenit. O torcedor tem que agradecer, não tem que agradecer. O Corinthians tem que ter uma gestão profissional ali para não ficar entregando o jogador, sabe? Praticamente de graça. E o Yuri Alberto é um cara muito importante para o Corinthians, mas aquela negociação dele de mandar 5 jogadores por metade do passe dele, esse negócio é coisa que você vê, nem filme você vê, sabe? É um contrato que, sei lá, tem que ir para a sua faculdade de direito, para a turma começar a estudar isso. Então, assim, é um negócio totalmente desnecessário, sabe? Tentar ficar plantando bomba agora dentro do clube. Ainda mais por quem diz que defende tantos interesses do clube, né? Acho que até pra ter oposição, Enio, você tem que ter bom senso, tá ligado? Porque senão vira uma parada tipo vergonha alheia, tá ligado? Cara, vai fazer oposição e pedir impeachment em cima do que não tem motivo, do que não há o porquê, sabe? Você tá passando vergonha. Ou você passa vergonha, então a torcida vai achar que é falcatrua. De duas uma. Porque não faz sentido. Uma coisa é você cobrar. Independentemente se o presidente tá fazendo um bom trabalho, a oposição ela tá no direito de cobrar. Agora, criar possibilidades de votação de impeachment. E essa votação ser aceita por parte do conselho, ser levantada por pessoas grandes, inclusive dentro da política, como o filho do Tuma. É impressionante, cara. É assim, é algo bizarro. Beira o amadorismo, só que a gente sabe que não é amadorismo, porque tem o Tuma, que é o cara que conhece de política, aí a gente começa a desconfiar do que tá acontecendo realmente dentro do clube. Eu acho que amadorismo não, mas perversidade às vezes sim. Safadeza. Né? Então eu acho que o momento é delicado dentro e fora de campo. Por que é dentro e fora de campo? Porque os jogadores estão sem receber. Né? Muito me estranha, toda semana a gente chega aqui falando, tal empresário tá cobrando o Corinthians, mas gente, não tá cobrando o Corinthians do Hugo Souza, que chegou nessa administração, não tá cobrando o Corinthians do Memphis Depay, não tá cobrando o Corinthians do André Ramalho, tá cobrando o Corinthians do Jô. Exato. Que parou de jogar já tem, Exato. um certo tempo. Sim. Então, isso é um dos casos, né? São tantos outros jogadores. Então essas pessoas... Diga. Não, só falar, o Corinthians também tem dívida com o Ramiro, né? Esses dias apareceu. Ramiro. Assim, não joga no Corinthians há um certo tempo. Não, e a história do PCC, do Queiroz, Gutierrez, jogadores que que o Augusto Melo não sabe nem quem é, tá ligado? E começaram a levantar essas lebres envolvendo essas questões aí, extracampo, bem na gestão do Augusto Melo. Não é possível, cara, que ninguém tem pulso pra cobrar, ninguém tem pulso pra correr atrás, pra saber da onde vem essas informações, do porquê dos empresários só se manifestarem agora. A gente podia um dia tentar ligar pro Cury, ou tentar ligar pro Bertolucci, perguntar o porquê dessa demora toda pra entrar com esse processo, sendo que as negociações envolviam jogadores na época do Duílio e companhia. É algo interessante, acho que vale
vale a gente perguntar, porque chega a beirar o golpe, tá ligado? É muita cara de golpe, muita cara de golpe. E até porque, assim, é uma questão a ser levantada mesmo, a Vera, na discussão, Daniel, porque uma vez que você contrai a dívida, você contrai para a instituição, tá certo. Quem vai ser cobrado vai ser o Augusto Melo, ou seja qual for o presidente no futuro. O problema é que você não pode contrair uma dívida inadministrável como essa e não pagar essa dívida. E simplesmente passar pelo clube e não ter nenhuma responsabilidade nisso. Andrei Sanches, Mário Gobi, meu Deus, esqueci o nome do ex-presidente. Roberto de Andrade. Roberto de Andrade, não sei agora. O Duílio. Essa gente duplicou a dívida em 2 administrações. A passagem do Andrés pro Duílio e o do Duílio para o Augusto Melo duplicou a dívida do Corinthians. Como que essas pessoas não são responsabilizadas, sabe? E sabe o que me incomoda? E aí eu vou passar pro Dani falar, desculpa ter entrado na sua vez, é porque é um assunto que me pega. É que assim, eu percebo que o futebol, ele é tido como algo fora da sociedade. Se você é dono de uma empresa e você contrai uma dívida 2 vezes maior do que era a dívida que você chegou dentro da sua empresa quando você assumiu a presidência ou quando você assumiu a responsabilidade de gerir aquela instituição, enfim, o que seja, você vai ser analisada a sua conduta dentro da empresa, você vai ser investigado para saber o que está acontecendo. No futebol, nada disso acontece, gente. No futebol, a gente sabe de inúmeros escândalos, situações horrorosas, não só dentro do Corinthians, mas fora também, onde nada aconteceu. Presidente sendo acusado e condenado de corrupção e não vão para cadeia. No máximo respondem ao processo, são afastados por um tempo, daqui a pouco voltam dizendo que nada daquilo era verdade. Então, assim, não dá para continuar achando que o futebol é algo fora da nossa sociedade. Não é. Torcedor invade aeroporto, sai quebrando tudo, preso. O cara entra no estádio, sai quebrando tudo no estádio, preso. O cara pega, ameaça o outro, preso. Rouba dentro de um clube, preso. Vai eu tentar roubar uma vendinha lá perto da minha casa, você vê se eu não vou preso. Lógico que eu vou preso. E tá certo, tem que botar na cadeia. Agora, pessoas ligadas ao futebol também devem ser presas e pagar pelas coisas erradas que fazem. E aí, meu caro Daniel? Na verdade, eu também acho que assim, o maior ponto do Corinthians é a falta de responsabilidade, né? Ou responsabilizar os verdadeiros culpados de tamanha dívida que virou o Corinthians. A gente sabe que um clube de futebol hoje, né, é quase impossível deixar ele totalmente na linha em relação a contas, né? Sempre vai ter uma dívida aqui, uma dívida ali, muito favor que o clube acaba devendo para empresário. Isso acaba sendo normal no clube de futebol. Só que, como o Enio falou, a gente está falando de 2 vezes mais a dívida em 2 mandatos, assim, que a gente vê que é muito curto ali, Andrés ali 2018 e Duílio ali entre 2020 e 2021, cara, você vê que assim, é uma conta que ela não fecha, né, muito pelo contrário, ela só vai aumentando, e assim como o Guipa falou também, isso aí é falta de responsabilizar quem fez isso com o Corinthians, né, a partir do momento que você começa a responsabilizar, falar quem foi que duplicou, falar quem foi que começou com tudo isso, né, porque a gente vai vendo, só teve a renovação e transparência, né, daqui a 15 anos só teve renovação e transparência, então não tem como fugir disso, entendeu? Então a gente já sabe mais ou menos quem foram os culpados pro Corinthians nessa situação, e aí é onde entra o Augusto Melo, né, trazendo um novo time. O Corinthians ele sempre foi uma grande cortina de fumaça, né, uma simples vitória ali acaba cobrindo algumas coisas, uma contratação acaba cobrindo algumas coisas, a torcida do Corinthians consegue levantar o time, independente das coisas que acontecem fora de campo. E aí o Augusto, conseguindo colocar a casinha em ordem, ainda tem que sofrer pressões externas totalmente fora de contexto, sabe? Coisas que eles que deixaram pro Augusto, aí você vê que realmente tem alguma coisa errada aí no meio do lado escuro do Corinthians, né?